Bem-vindos a mais um Fenaló Entrevista. Essa entrevista está especial porque eu tenho certeza que vai tirar muitas dúvidas de todos os advogados que nos acompanham aqui, porque hoje nós vamos conversar com o Dr. Cristiano de Castro Jarreta Coelho. Ele é juiz assessor da presidência do TJSP e vem falar de um assunto que eu tenho certeza que vai interessar todo mundo, que é o EPROC. Muito obrigada, doutor Cristiano, por nos receber aqui, por participar aqui do Fenaló Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, Maju. Para o Tribunal de Justiça de São Paulo é uma honra estar aqui no seu programa e um momento muito importante para a gente poder divulgar a implantação do EPROC no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? O presidente, o desembargador Torres Garcia, ele faz questão de que a informação seja sempre transparente, difundida da melhor maneira possível para que o procedimento de implantação seja uma coisa natural e suave. Não, perfeito. E a gente vai tirar aqui muitas dúvidas, elaboramos algumas perguntas que eu sei que os advogados que nos acompanham têm, então acho que vai ser bem interessante para todo mundo. Estamos à disposição. Vamos lá. Bom, o EPROC já é utilizado por diversos tribunais do país. O que motivou o TJSP a optar por esse sistema? Houve alguma adaptação específica para atender às necessidades do Estado de São Paulo? Bom, é uma pergunta muito importante. E eu preciso fazer uma explicaçãozinha, se eu estiver avançando muito, você, por favor, me corte. Mas a verdade é a seguinte, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele entrou na era da informatização, da digitalização, com o sistema SARG, né? Todos conhecem aqui em São Paulo. O sistema SARG é de propriedade de uma empresa particular de Santa Catarina, a Softplan, né? E esse sistema nos serviu muito bem durante muitos anos, né? Principalmente a versão dele dos advogados que tem na internet é muito querida pelos advogados. Os advogados gostam bastante dessa versão. E às vezes até alguns questionaram no início, poxa, mas é tão bom o SARG que eles têm acesso, por que estão mudando, né? Isso até é importante explicar, embora já tenha sido muito difundido, já é de domínio quase público, mas a verdade é que aquele programa que tem na internet para os advogados não é o que tínhamos lá dentro. Para começo de conversa, aquele programa é um programa web program, que eles falam, que é um programa acessível pela web, pela internet. O nosso não, o nosso era implantado, é um SARG interno. E ele vinha passando por problemas de atualização desde a resolução do CNJ, que instituiu a PDPJ. Foi proibida a atualização de sistemas particulares, com responsabilização, inclusive, dos ordenadores de despesa. Então, o resultado disso é que a gente não podia atualizar o SARG. São Paulo tinha um problema, o SARG não poderia ser, foi permitido que ele continuasse trabalhando com o SARG sem dispêndio de recurso público para atualização. E vocês da Fenaló, que sabem o que é a informática, e todos nós hoje estamos imiscuídos nessa situação, a gente sabe que é mais ou menos, me perdoem a má comparação, mas é como ter um Apple de 8 e ter um aplicativo que não roda mais, não atualiza. Então o tempo foi tornando obsoleta a máquina interna e isso gera muita preocupação porque gera muita lentidão, né? Então nós precisamos, por força disso, achar uma solução. Tentou-se negociar, inclusive, a atualização do ESAG. Isso foi tentado pelo tribunal porque já é um programa que estava difundido, já estava sendo plenamente usado. Só que o custo disso e o tempo que levaria para as adaptações necessárias custaria um valor muito grande para o erário, para os fundos do tribunal. Isso, muito grande mesmo, e sem termos certeza de que seria eficiente. Entendi. Então passou-se internamente a procurar os outros sistemas públicos que a gente tem, basicamente duas opções a gente tinha, que era o PJE, que é muito usado na Justiça Trabalhista, o TRF3 de São Paulo usa, né? E o EPROC, que é um sistema também utilizado na Federal, no caso o TRF4, do Rio Grande sediado no Rio Grande do Sul. Na verdade, os tribunais regionais federais estão divididos. Os pares usam o EPROC, o 2, o 4 e o 6, e os ímpares, o TRF1, 3 e 5, usam o PJE. Né? São os dois sistemas, vamos dizer assim, nacionais. E aí, internamente, eu ainda não estava na assessoria, foi feito um estudo, uma prospecção, estudo profundo dos sistemas, e internamente se chegou à conclusão que a melhor opção para São Paulo seria o EPROC. Tá? E respondendo a sua pergunta,
além do TRF4, que é onde nasceu no início do século, na primeira década do século, o EPROC é antigo e ele vem evoluindo muito, tá? Desde acho que 2007, se não me falha a memória. Mas assim, ele está mais sedimentado na década passada. Hoje nós temos os TRFs, que eu já falei, de tribunais estaduais. Nós temos Tocantins já funcionando no EPROC, TJRS já funcionando no EPROC, TJ Santa Catarina já funcionando no EPROC, tirando Justiça Militar também já funciona, os TRFs, como eu falei, São Paulo entrando, Rio TJRJ entrando, TJ Minas Gerais entrando, na fila para começar a implantação, Bahia, Mato Grosso do Sul e outros tribunais. Tá? Então o EPROC ele está recebendo uma aprovação e ele está entrando de uma maneira bastante considerável no panorama de processos estaduais. Se a gente pensar que TJ São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais talvez respondam por uma proporção muito grande de processos do país que estarão funcionando. Todos esses 3 tribunais, nós estamos em processo de implantação, mas já estamos caminhando. Entendi. Boa explicação para todo mundo já entender como é que vai funcionar. Bom, falando de mudanças práticas do ponto de vista da advocacia, quais são as principais diferenças entre o EPROC e o ESAGE? Olha, o EPROC, ele exige um cadastramento do advogado na plataforma, mas a gente teve um trabalho durante a implantação também foi priorizado pelo Dr. Fernando, pelo presidente, de que houvesse uma parceria com todos os players, né? Hoje se diz, né? Usa-se a palavra players com os atores, né? Jurídicos, vamos dizer assim. Então nós tivemos um dos primeiros atos a serem implantados durante o planejamento foi a comissão interinstitucional, tá? Que tem participação da OAB, da Procuradoria do Estado, Procuradoria Municipal, AGU, Ministério Público, todas as entidades, todos os atores que de uma maneira ou de outra, em algum momento, em algum tipo de processo, estão atuando junto com o Poder Judiciário. E nesse comitê interinstitucional a gente conseguiu difundir a nossa necessidade, pelo que ficou claro na resposta anterior, acho, o Tribunal de Justiça não tinha muita opção, ele tinha que mudar. Então a gente conseguiu entrar na família EPROC, fomos aceitos e estamos recebendo toda uma gama de apoio desses tribunais. Inclusive, quando um tribunal entra no EPROC, o TRF4, que faz a governança do sistema junto com os outros tribunais, ele designa um tribunal tutor que nos auxilia o tempo todo. Tá? E nesse trabalho, a OAB sempre esteve muito presente. Né? A gente tem notícias e tivemos com vários advogados que fizeram um trabalho sensacional. Eu sei que a OAB Santo Amaro, por exemplo, fez um trabalho muito, muito interessante de divulgação do EPROC. Né? Então, com isso tudo, nós tivemos já, com 3 meses de implantação de EPROC no no Estado de São Paulo, toda a competência de juizado especial civil implantada com o colégio recursal no estado todo e mais de 100 mil advogados já cadastrados. Né? Então acho que do ponto de vista prático essa é a primeira mudança. O advogado ele é cadastrado e aí ele trabalha dentro do portal do advogado. Eu não sei se a senhora conhece, mas no portal o advogado ele consegue como até fazer uma espécie de agenda dele, saber as audiências que ele tem. Enfim, então existe uma série de situações que, lógico, são diferentes, mas que eu tenho certeza que os advogados vão gostar. O novo sempre traz uma esse certa receio. Insegurança, né, no começo, mas que depois começa a usar a plataforma, todo mundo entende. Né? Sem dúvida nenhuma. E a gente precisa quebrar. No caso, a gente tinha que fazer essa quebra de paradigma, mudar e acabar com a gente brinca que é a síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou crescer assim, quero morrer assim. A gente precisa mudar um pouco para conseguir avançar. Em tempos de tecnologia, a gente tem que fazer isso, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo procura fazer isso com segurança, sem abandonar, é característica do Tribunal de Justiça, sem abandonar aquela evolução segura, né, que traga confiança para todos.
Bem, ótimo. Existe alguma previsão de quando todo o TJSP estará operando plenamente com o EPROC? E durante este período de transição, como se dará a convivência entre o EPROC e o sistema ESAGE? Acho que isso também é muita dúvida de todos. A verdade é a seguinte, eu tive antes de... Como eu falei, eu não estava no início da gestão, eu trabalhei antes, eu trabalhava na Corregedoria Nacional, estava convocado na Corregedoria Nacional, e nessa oportunidade eu participei de inspeções e visitas no país todo, então eu vi muitos tribunais, todos os sistemas, e eu estive em locais em que havia essa convivência de 2, às vezes 3 sistemas e ainda processo físico junto. Nossa. A gente percebe, a gente conseguiu trazer essa ideia de que não é bom para a unidade que ela conviva muito tempo com o mesmo sistema, com 2 sistemas, porque isso tende a causar problema de concentração. Né? É possível que uma determinada unidade goste mais de um sistema e praticamente não dê tanta atenção para o outro. Isso não é muito recomendável. Né? Então a ideia do Tribunal de Justiça e isso está na nossa programação, toda a implantação feita de competência, em até 6 meses a gente fará a migração dos processos SAGE para o EPROC. Nisso a gente foi muito favorecido pela tutoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Por quê? Porque o TJ Santa Catarina, que em 2020 finalizou a implantação total deles, era um tribunal que tinha SAGE, que trabalhava com a SAGE. Vocês já passaram exatamente por que nós estamos passando. E eles desenvolveram um migrador. E agora nós precisamos adaptar, fizemos algumas adaptações pela evolução, inclusive do SAGE, que a gente usa diferente do que eles tinham, mas enfim, superadas as questões técnicas, nós temos um migrador. Tá? Então os processos do SAGE serão migrados. Qual que é a regra da resolução do Tribunal de Justiça sobre o EPROC? A regra é a seguinte: implantada um EPROC numa unidade, os novos, naquela competência, os novos processos têm que ser distribuídos no EPROC. Entendi. Os velhos ficarão no SAGE até serem migrados. E a migração a gente está planejando, e a gente não fez ainda a migração de nenhuma vara, porque nós começamos há 3 meses o EPROC. Tá? Mas a gente está planejando a migração em até 6 meses da implantação, e liberar, com um período anterior aos 6 meses, uma migração facultativa, permitindo que as unidades possam dosar como farão essa migração para a organização interna do trabalho, até um dado momento em que, sinto muito, vira a chave geral, porque a gente não pode ter 2 sistemas. Né? A diferença, só para o seu público entender, para você entender, a dificuldade maior da migração é que no SAGE os processos nem sempre, eles eram distribuídos, por exemplo, faltando vários processos assim, faltando CPF de alguma das partes, por exemplo. E isso o EPROC não aceita. Entendi, ele é mais completo. Então quando o migrador detectar um processo assim, ele para. Aí você tem que sanear. Então a ideia é começar já a organizar e ajustar, já estamos fazendo isso, orientando as unidades para que elas já vão saneando antes desse momento fatal, para podermos ter uma migração mais tranquila. Mas a ideia é evitar ao máximo e ao menor tempo possível essa convivência de 2 sistemas dentro de uma mesma unidade, pelo prejuízo funcional e administrativo, logístico e organizacional que isso gera. E para terminar a sua pergunta, para responder, espero que esteja respondendo. Sim, não, tá super respondido. O cronograma inicial pensado é de que a migração total seja concluída em 4 anos, de 4 a 5 anos do início da implantação de março. É um prazo de segurança que a gente coloca, né? Intimamente, assim, como o projeto está se desenvolvendo, eu acredito que isso vai acontecer em menos tempo. Mas a nossa gestão, a gestão do Dr. Fernando Torres Garcia, de quem eu sou assessor, termina agora no final do ano. Então, a gente não tem como saber como isso vai ficar a cargo do próximo presidente do tribunal, ver qual vai ser a estratégia dele. Nós temos um cronograma, vamos dizer assim, conservador, ortodoxo, para 4, 5 anos, mas nós estamos chegando no final desse ano com o juizado especial civil todo implantado, e agora no final de julho a gente começa o civil puro, né, começando pelo João Mendes, Fórum João Mendes de São Paulo.
E no final do ano nós vamos ter toda a competência civil, se Deus quiser, com o espelho em segundo grau, porque isso é importante as pessoas perceberem. Quando você habilita uma competência em primeiro grau, você tem que ter o espelho no recurso. Sim. Porque pode ter um recurso logo de início. Então a gente deve chegar no final do ano já com essa situação. Outras competências talvez fossem menores e até mais rápidas de serem implantadas, mas tinham algumas outras dificuldades. A competência criminal, por exemplo, depende do acerto da polícia, do inquérito que vem. A competência de fazenda pública depende da questão do sistema de precatório, que precisa ser ajustado. Mas o que nós estamos fazendo? Não ficamos parados. Nós temos mais de 20 frentes de trabalho trabalhando concomitantemente, mais de 250 pessoas envolvidas nesse projeto de implantação. Embora a gente não esteja implantando criminal, tem gente já trabalhando na integração do EPROC com o BNMP, com a polícia e assim mais, tá? Ótimo. Muito bem respondido. Só mania, eu falo demais, é mania de professor. Mas é excelente, porque eu acho que a resposta fica muito clara e todo mundo entende exatamente o que a gente está perguntando e o que você está trazendo aqui de informação para todo mundo. Bom, continuando aqui um pouco, qual tem sido o retorno dos profissionais internos e externos que já estão utilizando o EPROC nas unidades em que ele está ativo? Olha, a gente é bastante... A nossa implantação está procurando primar pelo excesso. Então a gente entra em fóruns de discussão, em comentários, em grupos de WhatsApp que se montaram, e a gente tenta detectar problemas para corrigi-los. Problemas temos sempre. Sim. Né? Mas, por exemplo, o que eu posso dizer? Internamente a gente teve uma surpresa excelente há pouco tempo atrás, que o presidente sempre destaca onde ele tem ido, né, o Dr. Fernando. Tá. Nós estamos acostumados com um programa atual que vira e mexe precisa ser atualizado, né? Correções de bugs, problemas e tudo mais. E até nesse final de semana mesmo eu estava lendo no Diário Oficial que nós teremos suspensão de acesso ao sistema os 2 dias, né? Sábado e domingo, para poder atualizar, tá? O plantão do final de semana já está prejudicado dentro do site por isso, então ele sofre um contingenciamento, um plano alternativo de trabalho. Quem tem, por exemplo, o serviço para fazer não consegue fazer, muito bem, são 2 dias, isso é comum na nossa realidade hoje. Tá? O EPROC, a partir do momento que você entra na comunidade do EPROC, que tem a governança que é compartilhada com todos os tribunais, mas com a liderança clara do DRF4, liderança técnica e de know-how, porque eles são donos do código fonte, né? Eles são donos do programa, que nos cedem gratuitamente, né? Que isso é importante dizer, que também tem economia muito grande por erário. Eles exigem que nada seja alterado localmente sem autorização de toda a comunidade EPROC. Essa é a governança do EPROC. Então ninguém pode sair alterando o programa, fazendo puxadinho, que a gente brinca, para atender uma necessidade. Aqui nós somos diferentes, nós fazemos isso. Aí eu mudo o EPROC aqui e eu fico em descompasso com a governança nacional. Isso não pode ser feito, porque se isso for feito, a gente perde direito à atualização deles. E eles têm atualização do EPROC de 2 em 2 meses. Tá? Então é uma governança séria. Qualquer coisa tem que se mudar, tem que ser discutida entre todos. E todos vão discutir para ver se a mudança carrega o sistema, prejudica a confiança do sistema, se ela é necessária. Porque às vezes a gente está acostumado a só mudar o programa sem, por exemplo, olhar para dentro, rever o fluxo. Esse fluxo que me faz querer mudar o programa precisa mesmo ser mantido? É a lei que exige ou eu sempre fiz assim, vou continuar assim e vou morrer assim? Então essas revisões que o EPROC impõe para a gente faz com que nós estejamos no mesmo pé que o EPROC nacional. E aí a gente recebe atualização. E aí eu entro na sua pergunta. Essa atualização do EPROC é de 2 em 2 meses. E nós implantamos em março, já tivemos uma atualização no decorrer do trabalho. Ela durou exatos 30 minutos. Entendi, sem atrapalhar todo um processo. 30 minutos, tá? 30 minutos. Tivemos alguns problemas de desenvolvimento, algumas coisas precisaram ser corrigidas nesse interregno, tivemos. Ninguém nem percebeu, não tivemos nenhuma certidão de indisponibilidade de tempo no EPROC.
desde o dia 31 de março de 2025, tá? Então, é um programa, e aí às vezes alguns reclamam, mas não tem a letra X que eu gosto, que não sei o quê, a formatação, isso tudo carrega o sistema. Ele prima por ser um sistema funcional, não bonito. Ágil. Acho. Bom, está previsto no EPROC alguma ferramenta para evitar ou impedir o golpe do falso advogado? Essa ferramenta, ela tem que ser, hoje em dia, ela tem que ser existente, a grosso modo, respondendo a sua pergunta, geral, para qualquer programa. A gente assistiu aí ontem problema de bancário, né, com acesso, porque quando as pessoas vão pela internet, elas têm uma falsa sensação de tranquilidade, porque você está aqui no seu sofá, você entra na internet e você acha que você está confortável, mas você está entrando num mundo que precisa ter segurança. De uma forma geral, isso envolve qualquer acesso à internet, inclusive no EPROC ou nos outros sistemas, né? Então, sim, as exigências são as comuns de senha, de duplo fator de autenticação, são essas situações. Não existe uma questão específica, né? Mas existe essa preocupação geral. O interessante, por exemplo, no EPROC, e até dando um gancho na sua pergunta anterior, que eu esqueci de falar, que é interessante, a procuração que o advogado, o subestabelecimento que ele faz direto no processo, no EPROC. Ele não precisa juntar um processo, ele vai lá e entra e faz, e dá o nome do advogado subestabelecido, por exemplo, com ou sem. Isso também não deixa de ser um fator de segurança, que ele está controlando, não é uma petição que é juntada e de repente ele não é mais advogado no processo. É ele que acessa o sistema, vai no portal do advogado dele no EPROC, com a senha dele, vai lá e fala, estou subestabelecendo para o doutor fulano de tal, AB tal, com ou sem reserva e tal. Então ele tem esse controle, também é uma ferramenta de segurança, né? Além disso também, o EPROC, ele conta, a gente tem já convênio com a Receita Federal, isso serve para checagem de CPF. Então toda petição inicial é feita uma leitura automática, né? Uma inteligência artificial que checa e faz automaticamente a checagem se a parte ela existe mesmo, aquele CPF, se está errado, se estiver errado ele vai ter que corrigir, entendeu? Então esses cheques que existem no sistema tendem a torná-lo mais seguro. Agora, evidentemente que ninguém pode garantir nada nesse mundo tecnológico hoje em dia, né? Sabemos, né? Bom, continuando. O TJSP tem buscado parcerias com a OAB São Paulo para capacitar advogados, servidores e demais operadores do sistema no uso desse novo sistema? Sim, a gente, como eu disse no início, tem o Comitê Interinstitucional, que já é uma parceria, né? A OAB faz parte, a gente tem um contato muito grande com a OAB, muito próximo. A gente faz questão de trazer o advogado conosco, porque é o nosso principal player, né? Lógico que temos outros, principal no maior número, né, vamos dizer assim, que tá conosco. E a Constituição já diz, né, sem um advogado não tem justiça. A administração da justiça é auxiliada pelo advogado, então é evidente isso. E a presidência faz questão dessa parceria, né? Além disso, a gente está sempre à disposição. Nós já estivemos na OAB conversando, eu ou os outros colegas. E além disso, nós temos também capacitação dentro do nosso curso de Moodle para os advogados. Isso foi enviado para a OAB, né? Então existe esse programa e, aliás, até uma contribuição que o TJ São Paulo está dando para a família EPROC nacional. Nós fomos convidados, pelo trabalho que foi sendo feito aqui de preparação para capacitação, o nosso diretor de capacitação da SGP foi convidado a fazer o portal nacional do EPROC. Então o portal nacional do EPROC é o que nós temos. Tá? Então, é um curso que tem cursos gravados para todo mundo, para cartório, para gabinete, para assistente de juiz, para Ministério Público, para advogado. Nós temos isso. E, além disso, no site do TJ, no campo do EPROC, existem os infro-EPROCs, que são um modo novo de se comunicar. Nós temos por numeração, info-EPROC 1, 2, 3 e assim vai. Tem uma infinidade deles lá. Sempre ensinando alguma coisa a ser feita. Por exemplo, como fazer subestabelecimento de advogado, essas coisas. Interessante, para quem estiver procurando informação já sabe onde encontrar. É uma fonte muito rica de informação, os infra-EPROCs. Muito bom.
Muito obrigada, doutor Cristiano. Eu acredito que tenha tirado muitas dúvidas aqui de todo mundo que nos acompanha aqui no Fenaló Entrevista. Eles estarão também na Fenaló, né? Vamos falar um pouquinho mais. Então, quem tiver dúvida também pode acompanhar lá durante o evento, pode depois procurar. Também, se tiver dúvida, pode mandar para nós, que a gente também tenta ver se grava, de repente, um segundo Fenaló Entrevista, né? Para tirar mais dúvidas. Muito obrigada por ter nos recebido. Eu que agradeço. Concedido essa entrevista. Até mais. Ó, não se esqueçam, Fenaló, de 22 a 24 de outubro. Esperamos todos vocês. Obrigada.